Para, com o olhar de quem gosta do futebol carioca e acompanhou tanto tempo, esse olhar em relação hoje ao Vasco da Gama e Antônio Oliveira, você acha que pode rolar? Olhar Vai preocupante, ser bom? né? É? Porque se você mirou no Renato Gaúcho e está pensando agora no Antônio Oliveira, você não está sabendo exatamente o que você está comprando na prateleira do mercado. O Renato Gaúcho era aquela coisa, a gente debatia aqui ontem, né? É um cara para dar sustentação, você não sabe quem é que vai montar o elenco, você não sabe quem é que vai mandar no clube, você não sabe para quem você vai vender, mas bota o Renato, que o Renato vai ter um papel útil, ele é quase que um escudo da diretoria. O Antônio Oliveira, o papo é outro. O Antônio Oliveira é um cara que quer pensar futebol, pensar departamento, chegou no Corinthians e falou, fiz um diagnóstico aqui, precisa de reforço. Tá? Então, assim, você está no mercado, olhando duas prateleiras diferentes, não sabe para onde vai correr. E já diria Vanderlei Luxemburgo, Zé, você está em casa, tem 2 banheiras. Vai fazer nas calças. Se ficar na dúvida, então assim, pode vir a dar certo, pode fazer um bom trabalho, é um cara que entende futebol, tem coisas a apresentar aqui no Brasil, mas não parece exatamente o que o Vasco estava buscando com o Renato. Então não me preocupa tanto enquanto carioca o nome do Antônio. Me preocupa que a diretoria não tem ideia de para onde ela está correndo. Se for exatamente o nome do Antônio, então não sabe exatamente para onde está mirando. Nath, você acha legal o trabalho do Antônio Oliveira olhando para esse Vasco da Gama, o cenário? Não? Por quê? O que você acha que pode ser o elenco do Vasco? E o estilo, é o que o que me chama atenção nos times, nas diretorias, são os planejamentos de início de temporada. Que vão falar muito do que vai ser o aproveitamento da temporada como um todo. Não tem planejamento. Você mira no A e você fala, esse aqui não vai dar. E você vai no Y. Aí daqui a pouco você volta tudo de novo. Só que você tem que entender que se você pensa que teu time tem que jogar de determinada forma, Nath, mas é difícil, porque às vezes o treinador A não quer vir. Tá, mas não tem um treinador próximo ou parecido com a filosofia do treinador que você mirou? Então, acho que passa muito pelo planejamento. O Antônio Oliveira, ele seria só uma opção ali até que chegue o comprador, até que as coisas aconteçam. Não acho que ele fez um bom trabalho no Corinthians, mas também acredito isso ao planejamento do início do ano do Corinthians, que tinha ali, demorou, o Mano passou por isso, que demora para ter o Garra à disposição, quando tem. Aí o Antônio Oliveira não tinha os reforços que teve o Ramon Dias, talvez isso fizesse diferença no trabalho dele, mas quem garante que ele vai ter reforços no Vasco também? E, Nath, você lembrou bem, Zé, quando ele vai para o Corinthians, a maior crítica é que ele não conseguiu tirar do elenco o melhor, não tendo reforços ali, né, naquela ocasião. Né? O mínimo, né, de fazer o básico. O grande problema é a definição de treinador. Como você tem que fazer isso? Diagnosticando a característica do seu elenco. Aí nós estamos falando de opostos. Você tem Renato Gaúcho, que sempre colocou o time do Grêmio para frente, é um time ofensivo, e Antônio, que é um time defensivo, taticamente, tem a sua organização defensiva mais forte do que a ofensiva. Pelo menos foi assim nos últimos clubes por onde ele passou. Então você tem que fazer um diagnóstico. Qual é o elenco que eu tenho? Quantos jogadores de ataque? Qual característica? Qualidade? São bons jogadores? Qual é o meio-campo? Vai dar suporte a isso? Vai dar suporte ao meio-campo e à defesa? É para eu poder identificar qual é o treinador que vai se encaixar melhor com o que tem. Precisa ver o Vasco, qual a condição financeira do Vasco para fazer grandes contratações. Hoje, né? É isso. Hoje, Então, até a definição da SAF. É difícil. O Pedro fala isso, que a maior preocupação dele é em relação ao olhar da gestão do Vasco, é quem vai sugerir. Então, uma outra... É difícil você virar e falar, o nome dela é qual o projeto do Vasco? Exato. Não se sabe até hoje, entendeu? Para onde vai caminhar o Vasco em 2025? Você não sabe qual é o tipo Mas tem um de jogador. Sul-Americano daqui a pouco para disputar que você não sabe qual é a pretensão, se é só fazer figuração, se é montar um time com investimento de alguém que vai comprar a SAF para mirar uma final. Você não sabe, aí vai falar, é o Renato, é o Antônio. O que preocupa é muito mais para onde você está tirando. Você mirou para cá, agora você mirou para lá, daqui a pouco você vai tentar para lá, entendeu? E não me parece também ser o nome que o Pedrinho precisa em termos de aceitação de torcida. Ô, Bobo, se você tivesse frente a frente com o Vascaíno, o que você falaria para a câmera 3 ali? Olhando para ele ou para a câmera? Para a câmera 3. Se você tivesse frente a frente com o Vascaíno. Você falaria o quê em relação a esse futuro do Vasco e a busca de treinador? E como lembrou bem o Pedro sobre a gestão. Antônio Oliveira. Vascaíno. Ao Vasco, nada? Não, como é que é? Ao Vasco, nada. Tudo? Tudo. Então como é que é? Que é. Que é. Eu diria, primeiro isso. Conversa de maluco, maravilhosa. Depois eu diria, Antônio Oliveira não é um nome ruim. Se você está chateado, Vascaíno, lembre-se que ele teve uma experiência aqui no futebol brasileiro,
num clube que estava muito bagunçado, Totalmente sem grandes nomes, jogadores saindo. Ele chegava na coletiva, avisavam para ele que o jogador estava saindo, estava indo embora, tal. Então ele treinou um grande clube brasileiro, Corinthians, que também tem origem popular, assim como o Vasco. E ele fez ali um trabalho que, se não foi maravilhoso, pelo menos ele teve personalidade, teve coragem para comandar um grande clube brasileiro no momento de dificuldade. Porque na hora que tá tudo bem, das vacas gordas, aí é legal, né? O cara aparece. Ele não. Ele é um cara que ele vai no momento difícil. Então, como o Vasco está num processo aí, tentativa de reconstrução, ainda não tem uma SAF por trás para bancar não sei o quê, ele é um cara com coragem para assumir esse projeto nesse momento. Além disso, ele é português. E o Vasco tem raízes portuguesas. Mas o Sapinto também era, né? Você sempre fala isso, né? Sapinto, Mas é porque o Donan ficou bravo aqui. E o Boininha? Você demitiu o Boininha? Não, eu demiti Boininha, não. Você fala que Como eu coloquei a camisa do Galo e aí o Galo não ganhou mais nada. Você botou a Boina, o cara foi demitido. Mas a culpa é minha. Entendeu? Então, se eu dei azar pro Galo, você deu azar pro Boininha. Tá bom. Então é o seguinte, ele não tem Boininha, Antônio Oliveira. Aliás, a família Oliveira é muito grande no Brasil. Temos muitos Oliveiras. Inclusive o Flávio Oliveira, que é da Fla Floripa, pediu um abraço, tá sempre acompanhando a gente. Então, em nome da família Oliveira, que é muito grande, né? Inclusive eu tenho parentes Oliveiras também. Entendi. Eu acho que é um bom nome para o Vasco, já que o Renato Gaúcho disse não. Parece que o Vasco ofereceu só 50% do que ele ganhava no Grêmio, né? O Renato, com a família falando... Você acha que é um bom nome para o Vasco? Eu acho que no momento que a gente estava discutindo... Sempre com muita sensibilidade, né? Eu tô falando com o vascaíno. Sempre captando a sensação do torcedor, né? Eu conheço muitos vascaínos ali na região de... A Zona Norte é impressionante. Ali é Vasco e Flamengo só. Quase não tem Fluminense e Botafogo. Na Baixada também, do Vasco é muito grande. Eu conheço muitos colegas vascaínos. Fiquem calmos. Primeiro que eu tô chegando daqui a pouco. Fim do ano estarei aí no nosso Rio querido. Isso é uma ameaça. Programação, você vai a São Januário? Isso é uma ameaça. Só pra gente certamente, não. Vou desviar. Você vai a São Januário igual você foi no Allianz? Eu passo sempre ali, né? É igual você foi no Allianz lá na última rodada. Exatamente. É isso, né? Eu tenho ido muito no Allianz porque eu acho que tem muitos shows, né? E onde você beijou o gramado? Em que região ali? Você falou, eu fui lá, toquei ali o gramado e falei, aqui vai ser um grande show. Vai ser no meio do campo. Não, isso eu tava no Allianz, é verdade. Há poucos dias no show do Iron Maiden. Até aí o Zé também foi. Pra me levar sorte lá, né? Pro show ser bacana e tal. Mas então é isso. O vascaíno, eu acho que, se for o Antônio Oliveira, dos males, o menor. Então você contrataria o Antônio Oliveira? Olha o mercado. Entendeu? Você tá ouvindo? Não, tem que ir pro mercado. Eu falei tem que ter criatividade. O Pedrinho deveria ter criatividade. Falei, olha para saiu estrangeiros. da prateleira da gôndola e foi na outra, nada a ver. Não, mas às vezes é assim. Ia pegar leite e virou você na garrafa atira na laranja. lua e acerta uma estrela. Não, às não vezes é assim. assim. Você é quando tá perto, né? Não é? Jaine voltou. Então eu acho assim, não é um nome ruim. Eu não acho que o trabalho dele no Corinthians foi ruim, não. Acho que teve coisas positivas, porque ele pegou um rabo de foguete. O momento do Corinthians era... O Corinthians é um gigante, mas que estava num momento ali terrível. Agora que a coisa começou a se acertar com essa janela de mediano. O Antônio Oliveira, se tivesse na mão agora o time que tem o Corinthians hoje, certamente o trabalho dele seria melhor. Então eu acho que pode dar um bacalhau bem gostoso aí, Antônio Oliveira e Vascão. Muito bem. Bubu, realmente, eu acho que pode ser uma coisa interessante. Vamos pro break. Não é melhor, vamos. Bora. Agora, urgente, vamos break. Só pro... Notícia boa lá no Timão. Boa. Mas vamos primeiro também pro Rio de Janeiro, porque o Rafa tem novidade ou não tem, Rafa, sobre o comando técnico do Cruz Maltino? Tenho sim, Mari. Bom dia para você, Bruno, Marra, Jailson, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. E, obviamente, que essa informação envolve não só a negociação que já vem acontecendo há algum tempo com o técnico Renato Gaúcho, como a sequência desta notícia, que é o chamado Plano B. Neste momento, o que nós podemos trazer para o torcedor vascaíno, e mais informações estão lá no nosso site, espn.com.br, é que Renato Gaúcho hoje vai entrar em contato com os dirigentes do Vasco e vai declinar da proposta feita que financeiramente não foi agradável para as pretensões do treinador, algo em torno de 50% do valor comparado ao que ele recebia como técnico do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Segundo o Renato falou para pessoas mais próximas, esta proposta está muito aquém daquilo que ele pretendia para a temporada 2025. E além disso, o treinador tem recebido uma pressão constante da sua família para poder parar durante um tempo, 6 meses, talvez um ano, enfim.
devem não começar a próxima temporada comandando nenhuma equipe no futebol brasileiro. Diante desta constatação, deste cenário, que deve ser confirmado ainda nesta quarta-feira à tarde, nesse contato entre o Renato e os dirigentes do Vasco, o clube já trabalha um plano B. E o nome que é comentado dentro de São Januário é o de Antônio Oliveira, técnico português, 42 anos. O último trabalho dele foi o Corinthians, né, no ano de 2024. Não teve um excelente desempenho, acabou deixando o time no meio da temporada para a chegada do Ramon Dias. E agora, por ser um técnico disponível, o Vasco estaria disposto a obter mais informações e tentar um contato com este treinador, que também já trabalhou em clubes como Atlético Paranaense, Cuiabá e Curitiba. O fato é que o Vasco não tem propriamente um modelo de jogo estabelecido pelo presidente Pedrinho para a contratação de um novo técnico. A sensação que a gente tem apurando o dia a dia do Vasco é que o clube está mapeando o mercado e oferecendo uma condição salarial para profissionais que estão disponíveis no mercado. E aí, quem aceitar as condições de trabalhar com um elenco que não vai ter grandes investimentos, um clube que não tem ainda um investidor definido para 2025, alguém que compre a SAF do Vasco e com algumas situações técnicas de perfil de elenco também para serem discutidas, com uma tendência de aproveitamento muito grande de garotos da base. Quem topar estas condições acerta com o Vasco, independentemente do perfil de jogo que o time venha a ter em 2025. Portanto, a informação de momento é essa. Renato Gaúcho deve hoje à tarde dizer não definitivamente ao Vasco e aí Antônio Oliveira é o plano B para subir a equipe, meus amigos. Salve, torcedor! Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Conteúdo do Gigante da Colina todos os dias.